Olá, aqui é o professor Jalberto falando com mais uma aula do nosso curso MOSFET. E hoje a gente vai resolver um exercício acerca do amplificador diferencial, mostrando como é que a gente pode utilizar todos aqueles conceitos que a gente veio apresentando nas aulas passadas. E aí, para resolver um primeiro exemplo, hoje a gente tem esse circuitinho aqui, que é o seu amplificador diferencial, aqui está o seu par, né? Polarizado com uma fonte de corrente de 0,8 mA, que tem uma resistência interna de 25 kΩ. E aqui as resistências nos drenos de 5K cada uma. E aqui você tem a tensão VDD, que é uma tensão CC, e aqui as tensões de entrada, tá? V1 e V2. E aí o que acontece mais? É dado no problema que K' vale 0,2 mA por volt quadrado e W sobre L dos seus transistores vale 100. Aí o que é que eu quero? Eu quero o seguinte, eu quero VGS menos VT, eu quero a transcondutância de pequenos sinais do meu par diferencial, eu também quero o ganho, né? Que é V0 sobre V1 menos V2, ou seja, é V0 aqui dividido por V1 menos V2, o seu ganho aí, né? Eu também quero o ganho de modo comum e também o CMRR, que é a relação de rejeição de modo comum. E aí, para a gente resolver esse problema, a gente vai fazer as duas análises que a gente já fez em aulas anteriores, que é a análise CC e a análise CA. Do ponto de vista de análise CC, aqui está o nosso circuito. E aí o que é que acontece? Nesse nosso circuito, tudo que for CA não vai participar. Por quê? Porque a gente está utilizando o princípio da superposição, que diz o seguinte, que tudo que for CA vai para o zero, já que a gente está fazendo análise só com o que é em corrente contínua ou CC. Tá legal? E aí, a gente colocou a nossa fontezinha de corrente aqui, tá? Para polarizar o circuito. Sabendo que esses dois transistores são iguais, e esse lado do circuito é igual a esse, o que é que acontece? Se aqui é 0,8 mA, que está descendo, então, por essas fontes aqui, vai passar 0,4 mA nos dois. Como a corrente da fonte é igual à corrente nos drenos, então, esse 0,4 está passando aqui nos drenos também, por isso que é 0,4 mA do lado, 0,4 mA do outro. Aí o que é que acontece? Com esses dados, eu consigo calcular a minha VGS menos VT. Como? Como eu sei que é um circuito amplificador, os meus transistores estão operando na região de saturação, que obedece a essa expressãozinha aqui. ID é igual a 1 meio de K' W sobre L, VGS menos VT quadrado. Quem é a corrente no dreno dos meus transistores? É justamente 0,4, que é o que está aqui, 0,4 mA. 0,5, 0,5, K' foi dado como sendo 0,2 mA. W sobre L também foi dado como 100. VGS menos VT é justamente o que eu quero, tá? Quando eu pego esse valor e divido por essa multiplicação aqui, você vai obter 0,2 volts. Tá legal? E a gente tem o nosso primeiro dado que estava sendo requerido. O segundo dado é a transcondutância de pequenos sinais do seu par diferencial, que é GM, que a gente calcula por K' W sobre L, VGS menos VT. A gente já mostrou em aulas anteriores como é que a gente chega a essa expressão. K' foi dado como 0,2 mA, W sobre L também foi dado como 100, VGS menos VT a gente acabou de determinar valendo 0,2 volts. Tá? Quando você faz essa multiplicação, você vai obter 4 mA por volt, é a sua GM. Tá legal? Para eu calcular o ganho do meu circuito amplificador e também, né, o meu ganho de modo comum e a minha CMRR, eu tenho agora que fazer a minha análise CA. Para eu fazer a análise CA, eu vou considerar isso aqui, ó, que V1 menos V2 é igual ao meu sinal diferencial, uma vez que o meu amplificador diferencial ele rejeita o modo comum e amplifica sinais diferenciais, ou seja, a diferença entre as duas entradas, tá legal? Que vai ser para mim aqui um pequeno sinal que eu vou estar amplificando, tá legal? E aí o que é que acontece? Né? O meu ganho vai ser justamente a saída, nesse caso que está na saída inversora, dividido pela diferença entre V1 e V2, que eu estou chamando de VDzinho, tá legal? Que é o meu sinal diferencial. E aí o que é que acontece? A minha fonte de corrente vai desaparecer, a gente já mostrou que a gente chega a esse circuito aqui em aulas anteriores. Então, como é um sinal diferencial, eu estou colocando metade dele desse lado e a metade negativa desse outro lado aqui. A gente faz isso justamente para facilitar nossas análises e também quando você faz a diferença entre esse e esse, perceba que dá VDzinho, tá legal? E aí o que é que acontece? Como a fonte de corrente desaparece aqui, então fica só isso aqui, tá? Fica sem a fonte de corrente e fica sem a resistência também. Por quê? Porque esse ponto aqui vale 0 volts, tal como a gente já mostrou também em aulas anteriores. Uma vez que
aqui é positivo e aqui é negativo, eu teria uma corrente vindo da esquerda para a direita e uma corrente vindo da direita para a esquerda, só que negativa, nesse caso. Então, quando ela chega aqui e é somada, dá zero de corrente. Então, aqui eu tenho justamente 0 volts nesse ponto. Esse VDD aqui que eu desenhei também, só foi para lembrar, né, que ele vai para a Terra também, uma vez que a gente está utilizando o princípio da superposição, e aqui é análise CA. E aí, para fazer a análise desse circuito, a gente vai utilizar o meio circuito diferencial, em que a gente divide esse circuito ao meio, e eu quero justamente pegar esse V0 aqui sobre esse VDzinho. Tá? Então, eu vou estar utilizando esse circuitinho da direita, que está desenhado aqui. Ó. Então, o circuitinho da esquerda, na verdade, né, corrigindo, o circuito da esquerda é esse aqui. Eu tenho o VDD, que está no 0, passa por 5K, V0 é quem eu quero, que é a minha saída inversora, a minha entrada é VD sobre 2, a minha fonte vai direto para o terra. Tá legal? Aí o que é que acontece? Eu vou ter que utilizar o modelo de pequenos sinais no meu MOSFET. Então, partindo de VD sobre 2 que está aqui, ó, na frente dele ele vê o MOSFET, que para cima é uma fonte de corrente dada por GM VGS, para baixo é uma resistência dada por 1 sobre GM, e aqui do dreno para VDD que está no terra, eu tenho 5 kΩ e no dreno eu tenho também a minha V0, que é a minha saída. E aí eu vou calcular a minha saída pela entrada, que é o que eu estou colocando aqui. Ó. Então, quem é V0? V0 é a tensão nessa resistência aqui. Quem é a tensão nessa resistência? É 5K multiplicado pela corrente circulante, GM/VGS. Aqui é negativo justamente porque a minha tensão está sendo medida de cima para baixo e a corrente está indo de baixo para cima. Então, por isso que tem esse negativozinho aqui. Também é por isso que é chamado de saída inversora. Né? Quem é VD sobre 2? VD sobre 2 é a tensão sobre essa resistência, que vale 1 sobre GM, que deu 4 mili, multiplicado pela corrente circulante, uma vez que a corrente de dreno e a corrente de fonte são iguais, então aqui também é GM/VGS. Esse cara vai cancelar com esse, e aí esse 1,5 que está dividindo vai passar aqui para frente, ó, multiplicando. Tá legal? Vai estar aqui multiplicando. Ó. E aí eu quero V0 sobre VD. Então, V0 sobre VD está aqui, uma vez que VD é V1 menos V2, e aí eu vou estar calculando V0 sobre a diferença entre as entradas. Tá legal? Que era o que estava sendo pedido. E aí vai ficar 1,5, né? Esse 1,5 está dividindo, passa multiplicando. Vai ficar 1,5 aqui, 5K dividido por 1 sobre 4 mili. Quando você faz essas continhas, você vai obter um ganho aí de 10, só que defasado de 180 graus. E aí eu vou calcular o meu ganho em modo comum, o ganho de modo comum, que é chamado de ACM. Né? E aí, para isso, eu já coloquei a análise CA dele também, em que eu estou colocando um sinal comum às duas entradas, tal como a gente fez na aula de análise modo comum. Aqui eu já estou colocando no terra, tá? Seu VDD, você já sabe por quê. A sua fonte de corrente desaparece, mas agora, nesse caso, como as minhas entradas são iguais, a minha resistência ela vai aparecer nesse caso aqui. E aí, eu tenho a minha resistênciazinha de 25K. E aqui, mais uma vez, eu vou utilizar aquela análise do meio circuito, né? Só que agora é a análise do meio circuito de modo comum. Então, se eu passar uma reta vertical imaginária, passando por esse ponto aqui, eu vou ter esses dois circuitinhos aqui, né? O circuito da esquerda é o mesmo circuito da direita, só que eu vou pegar o da esquerda porque eu estou pegando justamente esse V0. E aí eu teria VCM, aqui é 0 volt pelo princípio da superposição, 5 kΩ. E aqui, ó, eu tenho 50K. Por quê? Porque eu dividi o meu circuito ao meio justamente nessa fonte aqui, nas duas fontes. Quando eu juntar as duas fontes de novo, essa resistência vai ficar em paralelo com essa, que vai dar justamente 25K. Então é por isso que essa resistência que está aqui nas fontes, ela é o dobro dessa aqui. Tá? Então por isso que fica 50K. Aí analisando esse circuito aqui, vai ficar dessa forma, né? Que fica VCM, eu parto de VCM. Na frente de VCM eu tenho o meu MOSFET, que para cima é uma fonte de corrente e para baixo é uma resistência valendo 1 sobre GM. E aí é bem parecido com outro circuito, né? Do dreno para o terra eu tenho 5K e no dreno também eu tenho V0. E da fonte para o terra eu tenho a resistência de 50K. Aí eu quero justamente V0 sobre VCM, que é o que está aqui, ó. Quem é V0? V0 é a tensão nessa resistência, que a gente já calculou valendo menos 5K multiplicado por GM/VGS. Tá? E VCM, que é essa tensãozinha aqui, é justamente a tensão sobre essas duas resistências. Então é a soma das duas, que é o que está aqui, tá? Multiplicado pela corrente circulante. E aí o que é que acontece? GM/VGS voa com GM/VGS, fica 5K dividido por essa parcela aqui. Quando você faz essas contas, você vai obter menos 0,099 volt por volt. Na nossa aula sobre isso, a gente considerou que a resistência interna da sua fonte de corrente ela era muito maior do que 1 sobre GM. Se a gente considerar isso aqui, a gente vai ter o seguinte, ó.
vai ter V0 sobre VCM, que a gente está chamando de ACM, vai ser igual justamente a esse parâmetro aqui, sendo muito maior do que esse aqui. Tá? Então perceba, é o dobro disso aqui, né? Na verdade. Então, na verdade, você tem o dobro dessa resistência aqui, sendo muito maior do que 1 sobre GM, que é o que você tem aqui. E aí vai ficar só 50K aqui no denominador. Tá? E aí, quando você faz a divisão, vai ficar menos 0,1 volt por volt, que é o seu ganho de modo comum, que é bem próximo ao que você tem aqui. Então, essa consideração aqui, que a gente fez aqui, é válida. E a gente fez na aula sobre isso aqui também. Tá legal? E aí o que é que acontece mais? Esse é o seu ACM, valendo 0,1 volt por volt, e a sua CMRR, que é o módulo do ganho diferencial, que deu 10, dividido pelo ganho de modo comum, que é justamente 0,1. Tá? Quando você faz essas contas, você vai obter um CMRR aí de 100. Tá legal? Então esse é um exemplo completo, mostrando justamente como é que a gente utiliza os conceitos que a gente estava apresentando de ganho diferencial em saída simples, nesse caso, também o ganho de modo comum e o cálculo do CMRR, passando por todas as etapas que a gente mostrou nas aulas passadas. Tá legal? Eu espero que você tenha entendido os conceitos, espero que tenha gostado dessa aula. Me diz se essa aula ajudou você nos seus estudos, curte, comenta, porque assim o YouTube vai entender que essa aula ajudou você e vai mostrar essa aula como sugestão para outras pessoas também. Se você tem uma pessoa que esteja estudando esse conteúdo e você acredita que esse conteúdo pode ajudar essa pessoa, compartilha esse conteúdo com essa pessoa e vamos impactar cada vez mais pessoas. Para não perder nenhum conteúdo do canal, se inscreve no canal, ativa as notificações e é isso aí, beleza? Então, é nóis, vai mudando, espero que você fique bem, a gente se vê na nossa próxima aula, bons estudos para você.